Eu sempre achei que minha família fosse simples demais para ter segredo. Casa pequena, vizinhança onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, gente falando alto no portão, churrasco de domingo com carvão ruim e carne dura. Aquele cenário que, de tão comum, parece até novela repetida. Meu pai era caminhoneiro, desses que vivem na estrada, com cheio de diesel impregnado na roupa e sempre trazendo alguma tranqueira inútil de presente. Chaveiro feio, boné de posto, miniatura de caminhão. Eu cresci achando que esse era o jeito dele de dizer que lembrava da gente. O que eu não sabia é que ele lembrava de outras pessoas também. Mas eu chego lá. A história toda começou num dia que já tinha tudo para ser ruim por conta própria. Eu estava enjoada fazia semanas e jurava que era aquela maionese suspeita que comi no aniversário da Jéssica, mas o enjoo não passava, aí resolvi fazer um teste de farmácia. Eu lembro da sensação, coração acelerado, mão suando, aquele medo idiota, sem motivo nenhum. E, de repente, 2 risquinhos bem vermelhinhos aparecendo ali. Eu, grávida. Eu que mal tinha dinheiro para comprar o gás. Eu, grávida de um cara que eu tinha conhecido meses antes, o Lucas, que parecia ser o primeiro homem decente que entrou na minha vida. Decente entre muitas aspas, né? Porque depois que tudo veio à tona, eu descobri que não era só indecência, era destino sacana mesmo. Quando eu contei pro Lucas, ele empalideceu, ficou branco, igual parede de hospital. Não disse que era ruim, não disse que era bom, só travou. A gente estava sentado num banco da praça, tomando caldo de cana, e ele ficou olhando pro nada, como se o mundo tivesse descido a ladeira sem freio. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Saíram 2 riscos. Só faltou o teste fazer uma dancinha para confirmar. Ele riu sem graça, um riso apertado, tipo quando a gente tenta esconder que tá com medo. Aí me abraçou e disse que estaria comigo. Naquele dia eu cheguei em casa pensando que, apesar da bagunça, tudo ia dar certo. Mal sabia eu que aquilo era só a pontinha do iceberg. Meu pai morreu 2 meses depois. Um acidente besta. Caminhão quebrou o freio numa descida, capotou, fim. A gente ficou sem chão. Minha mãe chorava noite e dia. Eu chorava por ela e pela minha vida toda desmoronando ao mesmo tempo. No velório, apareceu um monte de gente que eu nunca tinha visto. Isso não me chamou a atenção, caminhoneiro conhece metade do Brasil, né? Mas tinha uma mulher que não desgrudava do caixão, chorando mais do que a própria viúva. Uma mulher morena, de olhos fundos, e 2 meninos grandes, uns 20 e poucos anos, parados atrás dela, com cara de quem estava ali por obrigação. Eu olhei aquilo e pensei, deve ser alguma amiga dele, das antigas. Mas a realidade era muito mais cruel. Meu pai tinha outras famílias. 40 dias depois do enterro, um advogado bate lá em casa. Terno barato, pasta cheia de papel, cara de quem não queria estar ali. Ele disse, Dona Sônia, eu vim tratar da partilha. Minha mãe respondeu irritada. Partilha? O caminhão estava financiado, a casa é alugada, o que é que tem para partilhar? O advogado pigarreou, é que existem outras partes envolvidas. E foi aí que ele soltou. Meu pai tinha 2 famílias. 2, há mais de 20 anos. Uma em Minas, outra no interior de Goiás. Eu juro por tudo, naquele instante eu senti o chão sumir. Minha mãe caiu na cadeira como se o corpo dela tivesse desligado. Como assim, meu senhor? Ela perguntou quase sem voz. O senhor está dizendo outras famílias? Com mulher e filhos? O advogado confirmou com aceno de cabeça. 2 filhos em Minas, um filho e uma filha em Goiás, todos maiores de idade. Eu senti o estômago revirar. Era informação demais, rápido demais. Mas o pior ainda ia vir. Naquela noite eu fiquei remoendo aquilo. Irmãos, filhos espalhados, eu não sabia nem reagir. Liguei para o Lucas porque precisava conversar com alguém que não fosse a minha mãe, que estava destruída. Amor, você não imagina o que aconteceu, eu disse, soluçando. Meu pai, ele tinha outras famílias. Silêncio na linha. Eu pensei que ele estava em choque, como qualquer pessoa ficaria. Mas o silêncio dele era diferente. Era pesado.
Lucas, tá me ouvindo? Tô, ele respondeu, mas a voz estava estranha, seca. Me fala uma coisa, qual o nome dos irmãos? Eu estranhei a pergunta, mas respondi. O advogado falou que os de Goiás se chamam Fernanda e Lucas. E foi aí que ele respirou fundo, daquele jeito que a gente faz quando percebe que algo terrível vai acontecer. Brenda. Meu pai conheceu o seu, minha mãe também conheceu. Eu acho que eu sou esse Lucas. Eu congelei. Como assim? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Minha mãe sempre desconversou quando eu perguntava sobre meu pai. Só dizia que ele era caminhoneiro e aparecia de vez em quando. Mas uma vez, quando eu era moleque, ouvi ela brigando com ele. Ela chamava ele de Sérgio. Brenda. Seu pai era Sérgio. Meu pai também. Eu senti meu coração parar por um segundo. O telefone quase caiu da minha mão. Lucas, pelo amor de Deus, você tá dizendo que a gente é irmão? A voz dele quebrou. A minha também. Naquele momento, não existia ar suficiente no mundo para eu respirar. Eu acordei com a sensação de que minha vida nunca mais ia voltar para o lugar. Era como se tudo que eu sabia tivesse errado. Meu pai não era quem eu achava. Minha família não era quem eu achava. O homem que eu amava, o pai do meu filho, era meu irmão. Não existe manual para lidar com uma notícia dessas. Não existe frase motivacional, prece, abraço, nada. O mundo simplesmente despenca. Minha mãe ficou sabendo porque eu desabei na mesa do café. Ela ficou branca. A xícara caiu da mão dela e quebrou no chão, mas ela nem percebeu. Meu Deus do céu! Ela repetia, como se tivesse caído num looping eterno. Eu pensei que ela fosse desmaiar. E para ser sincera, eu também. O Lucas veio em casa no mesmo dia. Ele parecia ter envelhecido 10 anos de uma noite para outra. Olheiras, ombros caídos, aquele ar de quem queria sumir no mundo. A gente se encarou na sala, por uns segundos que pareceram horas. A gente precisa conversar, ele disse. Eu sei, mas ninguém sabia por onde começar. Minha mãe, vendo que era conversa nossa, saiu para a casa da vizinha. Aí sobrou só eu e ele. A sala pequena e aquela notícia enorme, sufocando tudo. Lucas passou a mão no rosto. Brenda, eu juro por tudo que existe, que eu nunca imaginei. Nunca. Você é a última pessoa do mundo que eu queria machucar. Eu também não sabia, eu disse. A gente não tem culpa. Mas a criança, ele murmurou, com a voz embargada. E aí o peso caiu de verdade. A criança. Nosso filho que não devia existir. E foi a primeira vez que eu chorei pela maternidade de um jeito que não era medo ou insegurança. Era culpa, era dor, era um sentimento que eu não sabia nomear. Lucas segurou minha mão. E eu não sabia se devia puxar ou segurar de volta. O que a gente vai fazer? Ele perguntou. Eu não tinha resposta, porque o mundo inteiro tinha virado um labirinto sem saída. 3 dias depois, eu decidi que precisava saber a verdade completa. Fui atrás do tal advogado, pedi contato das outras famílias. Ele tentou desconversar, mas eu estava decidida. Liguei para a mulher de Goiás, a Célia, mãe do Lucas. Ela atendeu desconfiada, mas quando eu disse o meu nome e o nome do meu pai, ela ficou muda. Você é filha do Sérgio? Só.
Silêncio. E então ela disse: Minha filha, você não merece nada disso. A voz dela quebrou. E quando ela explicou, tudo fez sentido. E ao mesmo tempo, nada fez. Meu pai nunca foi um homem de verdade na vida deles. Sumia por meses, aparecia com desculpas esfarrapadas, levava comida, pagava umas contas, depois desaparecia de novo. As crianças cresciam sem entender por que o pai não ficava. Célia suspirou, cansada. Ele era bom com as crianças quando vinha, mas nunca era inteiro. Agora eu entendo por quê. Ele estava sendo pedaço de homem para um monte de gente. E não era tudo para ninguém. Eu não sabia o que responder. Não tinha defesa. Não tinha justificativa. Só dor. Ela pediu para encontrar comigo e com o Lucas. Mas a gente foi. No rosto dela, quando nos viu juntos, tinha tristeza, mas também compaixão. Vocês não sabiam. E ninguém pode culpar vocês por isso. Mas saber que ninguém nos culparia não tornava a situação menos absurda. Eu estava de 4 meses, a barriga começando a aparecer, os enjoos diminuindo. Era para eu estar curtindo a fase, fazendo ultrassom, escolhendo nome, mas eu só pensava: e agora? O que eu faço? Fui no posto de saúde, falei com psicóloga, falei com um assistente social, falei com o padre da rua de trás. Falei com Deus no silêncio do meu quarto, com a testa encostada na parede. Todo mundo dizia a mesma coisa. A culpa não é sua. O que importa é o amor. Vocês não sabiam. Mas não existia frase que resolvesse o que eu sentia. Eu andava pela rua e tinha a impressão de que todas as pessoas sabiam da minha história só de olhar para mim. Vergonha, medo, confusão. Eu era uma mistura de tudo isso. Lucas também, mas mesmo assim, ele não me deixou sozinha. Um dia, voltando do mercado, eu sentei no meio-fio e chorei como criança. Chorava alto, sem vergonha, sem filtro. A vizinha passou e fingiu que não viu, ou talvez tenha visto e ficou com pena, tanto faz. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu pensei: meu pai fez escolhas, eu não. Eu não escolhi nada disso. E meu filho também não. A criança não era erro. Erro foi a vida torta que meu pai levou. Eu enxuguei o rosto e senti pela primeira vez que podia respirar. Ainda doía, ainda era estranho, ainda era confuso, mas era meu caminho. Quando contei isso para o Lucas, ele chorou. Eu tenho medo, ele disse. Medo do que as pessoas vão falar, medo de um não ser suficiente, medo de tudo isso destruir você. Eu também tenho, respondi. Mas a gente enfrenta, juntos. Não como casal, não dá. Mas como 2 seres humanos tentando consertar os pedaços que deixaram pra gente. Ele assentiu. E, pela primeira vez desde que tudo explodiu, eu senti paz. 7 meses depois, meu filho nasceu. O parto foi difícil, mas quando colocaram aquele serzinho no meu peito, a vida toda silenciou. Tudo que eu tinha sentido, raiva, vergonha, confusão, virou outra coisa. Um amor bruto, forte, animal. Um amor que não liga para a genética, para a moral, para o julgamento dos outros. Ele era meu e de ninguém mais. O Lucas foi no hospital. Ele chorou olhando o bebê, mas manteve distância, não por falta de amor, mas por respeito ao que a gente tinha combinado. Ele seria presença, ajuda, suporte, mas não pai tradicional. Ele segurou a mão do pequeno por alguns segundos e disse: ele merece um mundo melhor do que o que deram pra gente. E eu vou ajudar a construir esse mundo, do jeito que der.
E ali eu perdoei tudo. Perdoei ele e perdoei a mim mesma. Mas meu pai, não. Ele morreu com os segredos dele e com eles enterramos a imagem de homem que achávamos que ele era. Hoje, meu filho tem 2 anos. É esperto, arteiro, corre pela casa derrubando tudo. Minha mãe é apaixonada por ele. Diz que ele devolveu luz para a vida dela depois de todo o caos. O Lucas aparece de vez em quando. Traz fralda, brinquedo, um pacote de biscoito. Ajuda como pode. Ele nunca tenta ser mais do que combinamos, e eu sou grata por isso. E eu? Eu aprendi que família não é sangue, que amor não segue regra, que a vida é cheia de curvas e buracos, e mesmo assim a gente encontra um jeito de continuar andando. Eu carrego minha escória sem vergonha, porque ela não me resume, não define meu valor, não define meu filho. Eu sou mais forte do que tudo que tentaram esconder de mim. E no fim das contas, descobri que minha vida não desabou. Ela só começou de um jeito torto, mas ainda assim é minha, e eu caminho por ela de cabeça erguida. Essa foi a história de hoje. Se gostou, fique por aqui no canal. Todo dia eu conto histórias reais como essa. E se você tem ou conhece alguém com uma história parecida, deixa aí nos comentários.